Questão 31, letra E, né? Para multiplicar as duas matrizes. Eu posso multiplicar as matrizes porque essa matriz aqui é uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas, então a ordem dela é 3 por 2. E essa matriz aqui possui 2 linhas e uma coluna, 2 por 1. Então, o número de linhas, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso multiplicar. Eu faço 2 vezes 2, 2 vezes 2, mais 2 vezes menos 1. 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1. Menos 1 vezes 2, mais 3 vezes menos 1. E agora só eu resolver. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes menos 1, menos 2, né? 1 vezes 2, 2. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais por menos, menos, 3 vezes 1, 3, né? Então, deu menos 3. Então, 4 menos 2, 2. 2 menos 0, 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Resposta da letra E da questão 31, né? Da página 61. Questão 32, né? Ele dá aqui as matrizes A, né? Com A e J, né? Que é uma matriz, vai ser uma matriz A aqui 3 por 2. E a matriz B, M por 4, né? Então, aí pede para determinar o valor de M para que exista o produto de A por B, ou seja, a multiplicação de A vezes B. Então, para existir essa multiplicação, a primeira matriz, que é a matriz A, o número de colunas é 2, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, é M. Então, esse M tem que ser igual a 2. E considerando o valor de M obtido no item A, qual é a ordem da nova matriz? Da matriz C, que seria a multiplicação da matriz A pela matriz B. Então, se vocês ainda não perceberam, a ordem da matriz resultante do produto de duas matrizes vai ser o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda, né? Só existe a multiplicação se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda e resulta uma matriz, né, onde o número vai ser igual ao número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, é uma matriz 3 por 4. Se a gente observar, né, até aqui na questão né, uma matriz aqui, a primeira matriz é de ordem 3 por 2 e a segunda matriz de ordem 2 por 1. Então, são iguais, né? Pode ter a multiplicação, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E vai gerar uma matriz o quê? 3 linhas e uma coluna, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? A questão B, né, que dá 32, foi resolvida, né? Que é uma matriz de ordem 3 por 4. Questão 36, né? Veja parte da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol em certo ano, em determinada rodada, né? Essa seria a tabela, né, que representaria essa matriz aqui. A matriz A, né, onde teria o número de vitórias, número de empates e número de derrotas respectivos aqui dos 5 times. Para obter a pontuação dos times, são atribuídos 3 pontos para a vitória, 1 para o empate e 0 para a derrota, né? Formando a matriz B, né? 1 por 3, né? Então, 3, 1 e 0, né? Que representa vitória, empate e derrota, né? Aí, a questão A pede para determinar a matriz C, que fornece o total de pontos de cada time a essa rodada. Então, eu só preciso multiplicar as duas matrizes aqui na questão 36. Então, eu faço a primeira linha pela coluna, segunda linha pela segunda coluna, terceira linha pela coluna,
quarta linha pela coluna, quinta linha pela coluna. Isso aí eu resolvi as operações. 24 vezes 3, 72. 8 vezes 1, 8. 72 mais 8, 80. Já vou mostrar aqui direto. 20 vezes 3, 60. Mais 6 vezes 1, 6. 10 vezes 0 é 0. Então, 60 mais 6, 66. 18 vezes 3, 54. Mais 8 vezes 1, 8. 10 vezes 0, 0. Então, não precisa. 54 mais 8, 62. 16 vezes 3, 48. 8 vezes 1, 8. 12 vezes 0, 0. Então, 48 mais 8, 56. 16 vezes 3, 48. 8 vezes 1, 8. 12 vezes 0, 0. Então, 48 mais 8, 56 também. Então, essa seria a minha matriz que resultaria na matriz que são referentes aos pontos dos times. 80, 66, 62, 56 e 56 pontos. A letra B pergunta qual foi a pontuação obtida pelo Atlético Mineiro e pelo Corinthians, né? O Atlético Mineiro, né, é o segundo time e o Corinthians é o primeiro time aqui da nossa tabela. Então eu venho na matriz resultante aqui, o primeiro time foi o Corinthians, o segundo o Atlético. Ele pediu primeiro o Atlético, então o Atlético 60, Atlético Mineiro 66 pontos e o Corinthians aqui estaria nesse local aqui 80 pontos.